Meus amados, estamos falando de gratidão radical. Esse é o mês de ação de graças. Participar do nosso encontro de ação de graças é uma expressão de ação de graça. Lá a gente vai agradecer a Deus, como comunidade, estar junto. Nós vamos comer um belo do churrasco, é verdade. Mas nós vamos agradecer a Deus também pela comunhão da igreja e pela ação do Senhor sobre nossas vidas. E isso é importante, nós estarmos juntos. Porque o tempo de hoje nos faz andar insatisfeitos. Quantos de nós somos pressionados pelas circunstâncias do tempo moderno a viver de forma insatisfeita? Talvez insatisfeito pelas expectativas inalcançáveis. Quantos de nós vivemos essas expectativas, né? Temos que chegar num lugar que nunca é atingível. E isso acontece muito nas empresas, para quem trabalha. Se coloca uma meta muito grande, onde você não pode nunca alcançar. Isso nos traz uma insatisfação constante no coração. Quando eu era bancário, eu vivia muito isso. Quando você batia a meta, ele dobrava a meta. Quando ele dobrava a meta, você batia a meta, ele triplicava a meta. E aí quando você não batia a meta, ele te mandava embora. Então, é assim, a gente tem que alcançar as metas que eram inalcançáveis. Ou então, quantas vezes a gente vive triste porque somos comparados. E a gente é comparado em todo momento, em todos os lugares e em todos os níveis nós somos comparados. No trabalho a gente é comparado. Esse trabalho é melhor do que aquele. Entre amigos a gente é comparado. Esse sabe jogar futebol, esse não sabe. Esse sabe fazer isso, aquele não sabe. Entre os homens é muito interessante, né? Todos eles têm uma disputa para ver quem conhece mais de carro. Aí de tiver alguém que fala eu não conheço de carro, né? Já fica naquela circunstância, né? É tido como alguém que não é tão macho assim, entendeu? Outras condições que nos trazem essa inconformidade são as exigências sem fim. Somos exigidos em tudo. Nós temos que fazer segundo o que todo mundo acha que é o melhor caminho. Nós não podemos viver as nossas tristezas porque alguém está falando para nós que você tem que ser de forma diferente. Às vezes a pessoa passou por uma situação difícil e já vem alguém dizendo que ela tem que superar em tanto tempo que se ela não superar não deu certo. Ou então que você tem que fazer aquilo de uma forma tão brilhante que você também não consegue. E tudo isso nos gera uma tristeza muito grande, uma insatisfação grande. Como que a gente pode manter um coração grato, um coração leve, em paz, quando tudo aquilo está nos levando a essa insatisfação de entregar resultado, de ser aquilo que se espera? Por isso, hoje em dia, gratidão é muito mais do que uma virtude. É uma necessidade, um ato de resistência espiritual. A gratidão não é uma resposta apenas, mas é uma necessidade que nós temos de lutar contra toda essa pressão que nos torna constantemente insatisfeitos. E essa série que nós estamos tratando no mês de novembro, falando sobre gratidão radical, vai nesse sentido, da gente buscar redescobrir a gratidão como resposta da fiel ação de Deus sobre as nossas vidas. Ser grato aqui não é fechar os olhos para a circunstância que nós estamos vivendo, mas é reconhecer Deus no meio da circunstância que nós estamos vivendo. Em cada mensagem, nós estamos sendo desafiados a olhar justamente para isso. A graça de Deus no meio das histórias contadas na Bíblia. Daqueles personagens que viveram situações difíceis e conseguiram ver Deus agindo na vida deles.
Nós vimos domingo passado a respeito de Davi, que expressava através dos salmos esse sentimento de fé e de devoção à fidelidade de Deus de forma brilhante. E hoje nós vamos olhar para a vida de Abacuque, que mesmo em meio a todas as tribulações que eles estavam vivendo naquela época, ele se demonstrou de forma grato e confiante a Deus. O profeta atravessa nesse momento um momento de caos, injustiça e aparente ausência de Deus. Isso no texto fica muito no livro de Abacuque, no começo mostra muito isso. Mas no final, caminhando para o final, Abacuque demonstra toda a sua confiança em quem Deus é. Por isso, eu convido a amada igreja a abrir em Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19. Abacuque 3, versos 17 a 19. Daqui para frente, eu queria que a igreja me lembrasse e me recordasse que toda vez que nós formos ler a palavra do Senhor, nós fiquemos de pé. Eu tenho percebido que muitas vezes alguns detalhes da nossa liturgia, da nossa forma de falar com Deus, às vezes deixa passar de longe situações ou coisas que são importantes para a nossa fé. E uma delas é a reverência em ficar de pé e ler a palavra de Deus. Às vezes a gente, naquela situação de entender que somos crentes modernos, né, que não somos presos a tradições e liturgias, nós muitas vezes deixamos de lado algumas coisas que nos fortalecem. E uma delas é nessa reverência e nesse respeito a Deus falando conosco. Então eu convido a igreja a ficar de pé e nós vamos ler a palavra do Senhor, crendo que é o Senhor que está falando para nós nesse momento. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Pai, obrigado, Pai, pela tua palavra que nos fortalece e que nos entusiasma. Senhor, que nessa noite possamos sair daqui, meu Pai, revestidos, Senhor, do teu poder e da tua presença. Que durante a semana, Senhor, possamos lembrar daquilo que o Senhor nos exorta e nos ensina, para que permaneçamos firmes, meu Pai, mesmo diante das mais severas circunstâncias. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco neste momento. Em nome de Jesus. Amém. O título, pode sentar a igreja, o título do sermão dessa noite é Ainda que tudo fale. E como eu disse, os dias atuais não estão fáceis. Na verdade, os dias atuais estão bem difíceis. E quando a gente olha essa profecia, né, essas palavras, essa oração de Abacuque, nós precisamos entender que ele também passava momentos de tribulação e tristeza naquela época. Olha de forma poética como ele fala, que a figueira não floresça. Se a figueira não der flor, ela não dará fruto. O fruto vem antes da flor. A flor vem antes do fruto. Nem haja fruto na videira. A videira que dá azeite e que era muito usado naquela época. Ainda que a colheita da oliveira decepcione.
Nós tivemos ali, o ano passado, um problema muito grande lá na Europa, porque as oliveiras, por conta da mudança climática, não deram a produção que era suficiente. E o preço do azeite aqui, acho que todo mundo passou no mercado e viu que bateu 50 e poucos reais o azeite mais barato. E os campos não produzem mantimento. No Rio Grande do Sul, ano passado, e talvez esse ano, por conta do tornado e das chuvas do ano passado, quem lembra dos campos de arroz que foram alcançados pelaquela tempestade? Né? Como o arroz encareceu por conta da quebra da safra, por conta disso. É disso, né? Essa vida atual que Abacuque está falando na época. Eu acho que ele ia no supermercado e olhava os preços das coisas, a falta de alimento nas prateleiras. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. O que ele está dizendo aqui é que ele estava vivendo um tempo onde tudo parecia desmoronar. Será que muitas vezes a gente olha e não consegue ver situações diferentes na nossa vida? Lá ele estava vivendo isso. E lá ele estava vivendo esse colapso moral, religioso, econômico, espiritual, naquele momento, porque o povo andava em pecado naquele momento. O povo de Deus se afastou do Senhor e foi por isso que o povo foi exilado. E é esse momento onde Deus traz o juízo sobre o povo de Israel que ele está vivendo e contando essa história. É mais ou menos no ano 600 antes de Cristo, nessa faixa, durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, quando Nabucodonosor II vai e toma conta de Judá. E não foi um toma conta cheio de flores, não, foi exílio. E Nabucodonosor era alguém violento, extremamente mau. Não só na questão da força militar, mas em todos os sentidos ele era um governante mau. E ele veio, subjugou, cativou aquele povo. Imagina naquele momento, o povo não tendo mais campo para plantar. As oliveiras não dando mais o seu fruto. A sua religião, ou a sua comunhão como povo de Deus já não era mais possível, porque os caldeus, os babilônios, vieram e tomaram conta e não permitiam que se reunissem e que professassem Jeová como sendo Deus de Israel. Tudo isso estava acontecendo naquele momento. Por isso que nada florescia, nada ia adiante, tudo estava difícil. E o povo estava experimentando a escassez em todas as dimensões da vida. E o que Abacuque faz? Ele se recusa a perder a sua fé. Você já parou para ver que a gente olha e faltou água em casa, a gente desmorona? Mas faltou água, não foi nem o dia inteiro. Faltou luz, acabou a internet. Eu vejo lá no condomínio onde eu sou administrador, caiu a internet, eles entram em pânico. Parece o apocalipse, final do mundo, porque ficou 15 minutos sem internet. E eles não estavam nem passando por isso. E aqui, nesse lugar, Abacuque diz o seguinte: eu vou permanecer confiando no Senhor. Será que nós temos essa mesma perspectiva nos dias de hoje? E olha que a gente acha que se está difícil, desculpa falar, mas vai piorar. Pastor, o senhor está muito pessimista, né? Como é que vai piorar, né? Está resolvendo a guerra lá em Gaza, parece que está resolvendo, parece que está indo, né? Lá no outro país está assim, os acordos comerciais no mundo estão entrando, né? A nova safra está vindo. Eu acho que não é assim. Olha o que o Senhor Jesus fala. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
será que isso não é um sinal evidente nos tempos de hoje de deteriorização das relações humanas? Será que a gente não está vivendo o mesmo desgaste, problema que Abacuque estava vivendo lá? As nossas relações, a falta de amor faz com que você passe na rua, veja alguém caído e ninguém ajuda. Outro dia eu vi na televisão um homem que saiu de não é alambique, onde vende bebida? Adega. Ele saiu de uma adega e o segurança bateu na pessoa, ela caiu no chão, todo mundo ficou olhando e o cara caído. 1 hora, 2 horas, 3 horas. 4 horas depois, alguém na rua passou, viu, chamou a ambulância, essa pessoa morreu, porque ela bateu na cabeça. É falta de amor. Quantas vezes a gente vê as questões de criminalidade no Rio de Janeiro? A criminalidade está em níveis alarmantes. A corrupção no país e tudo isso que nós temos vivido tem demonstrado que a gente tem passado momentos difíceis na nossa vida. Parece mais difícil manter a fé viva e um coração grato no meio de tudo isso que nós estamos vivendo. Porque isso tem, além de nos afetado moralmente, muitas vezes tem nos alcançado também no dia a dia. Na violência de você ter medo de ficar fora de casa 5 segundos na hora de se despedir, porque a gente tem medo de ser assaltado. Passou um gato, é uma sombra, eu corro para dentro de casa. Ou então não paro no farol e fecho o vidro, fecho tudo porque eu tenho medo. E quantas coisas mais a gente tem visto que tem trazido esse ambiente de insegurança e insatisfação para as nossas vidas. Na questão política, nós vamos entrar novamente num ano de eleições e a polaridade é aquilo que nos afasta, que cria embaraço, que faz machucar, e isso também é sinal dessa deterioração da sociedade, dessa corrupção da unidade, da amizade, de amar ao próximo. A questão é o que nós vamos fazer diante de tudo isso? Abacuque nos ensina: eu me alegrarei no Senhor em todas essas circunstâncias, ao Deus da minha salvação. Em meio ao caos, em meio ao problema, em meio a tudo que nós temos vivido, eu confiarei na fidelidade do Senhor. E aqui, quando a gente lê o texto completo de Abacuque, ou mesmo o versículo anterior, a gente vê uma transformação radical na vida do Abacuque. Primeiro ele olha e ele faz toda uma declaração de todas as consequências do que ele está vivendo. Daquela tristeza, daquela agonia. Mas ele muda por dentro. Ele diz, apesar desse impacto todo, o meu coração se alegrará no Senhor. Se nós olharmos para a história, nada mudou. O povo foi levado ao cativeiro. Mas tudo mudou por dentro pela fé de Abacuque. O que fez a diferença na vida dele foi que ele não olhou para as circunstâncias, mas ele olhou pela fé para a fidelidade de Deus. E a gente pode aprender que a fé madura não nega o sofrimento, mas a fé madura engole o sofrimento. Essa é uma diferença muito grande nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós nos deixamos ser engolidos pelo sofrimento. E nós vivemos o tempo todo sofrendo por conta daquilo que aconteceu, daquilo que não deu certo, das cobranças, da insuficiência. E nós vivemos tristes, abatidos e desconfiados de Deus.
quando a gente desperta essa fé de Abacuque, nós não olhamos para as dádivas que Deus pode nos dar, mas para o doador dessas dádivas, que é Deus. Por isso, Abacuque faz uma declaração implícita dentro do que ele está falando. Ele está dizendo, mesmo em meio a todos esses problemas, Deus é suficiente para a minha vida. Isso é extraordinário. Porque ainda que a situação seja difícil, Deus é suficiente para a minha vida. Na cruz, Cristo cumpriu tudo isso que Abacuque tem falado. Quando nós olhamos para a cruz e vemos todo o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós vimos tudo aquilo que Abacuque tem falado. Ainda que ele tenha sido perseguido, ainda que ele tenha sido caluniado, ainda que ele seja preso, maltratado, pendurado no madeiro de forma injusta, ainda assim ele preservou e permaneceu sem pecar. Ele não negou a Deus, ele não olhou para as circunstâncias, mas ele creu que o Pai tinha um plano para ele. E ele ressuscitou, porque Deus assim foi fiel sobre a vida dele. Por isso, é em Jesus Cristo que está a nossa salvação. Quando Abacuque fala assim, mas assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, hoje a nossa fala é assim, mesmo assim eu me alegro em Jesus Cristo, porque Ele é o Deus da minha salvação. Nós olhamos para Jesus Cristo, nós fortalecemos a nossa fé. E a partir dali, nós mudamos a nossa perspectiva e o nosso ponto de enxergar o mundo. As circunstâncias, os problemas, as dificuldades. A confiança na salvação nos ajuda a atravessar os momentos mais difíceis da nossa vida. Talvez muitos diante de dificuldades grandes, eu não digo que são dificuldades pequenas, cada um de nós enxerga o que viveu do seu tamanho. Para mim pode ser pequeno, mas para você pode ter sido gigantesco. Mas quando a gente olha para Jesus e aceita o Senhor Jesus, em que Ele é suficiente, nada fica grande demais para que a gente possa superar. Porque o Senhor nos faz atravessar esses momentos, assim como fez o povo. O povo viveu exilado. O povo sofreu a justiça pelos seus maus caminhos. Mas o Senhor não os abandonou. Pelo contrário, o Senhor resgatou e trouxe ele de volta. A questão é ser otimista ou ser pessimista nesses tempos. Talvez muitos digam, né, eu tenho essa questão, não, a gente tem que ser otimista no meio dos problemas. A questão é que nós não devemos ser otimistas, mas nós devemos viver pela fé. Olha o que o verso 19 diz: o Senhor é o Deus da minha força. Ele dá aos meus pés a ligeireza de corças e me faz andar nas minhas alturas. Essa não é uma visão otimista de Abacuque. Abacuque não está sendo otimista em dizer, olha, eu tenho certeza que a vida vai melhorar. Não. E a gente precisa entender que existe uma diferença muito grande em ser otimista e viver pela fé. Ser otimista ou ser positivo tenta ver o lado bom das coisas como com base na esperança humana. Então eu sou uma pessoa positiva, otimista, eu olho e falo assim, não, vai dar certo. Eu espero que dê, eu tenho esperança que dê certo. Eu tenho esperança que o São Paulo melhore, mas não é pela fé, não tem sido. É uma esperança sadia, eu tenho vontade que ele vá bem, mas o time não anda. A gente tenta, mas não vai.
muda de técnico, mas a nossa esperança vai pelo ralo abaixo. Essa é o positivismo, baseado nos nossos desejos. Se eu pensar o bem de forma convicta, isso acontecerá. Como se eu quisesse controlar a situação com a força da mente. Dos adolescentes, ou nós mais velhos também. Quem já não foi para uma prova na escola? Eu vou tirar nota boa, eu vou tirar nota boa, eu vou tirar nota boa. Você estudou? Não. Por que você vai tirar nota boa? Você não estudou. Não é o seu desejo intenso que vai fazer as coisas mudarem. Isso é positivismo, isso é ser otimista. É achar que a gente pode controlar a vida real através do desejo intenso do nosso coração. Positivismo ou otimista é o seguinte, é aquela questão da autoafirmação ou da negação. Se eu não sinto ou se eu não tenho, não existe. Isso tem muito a ver com os homens. Mulheres não, mas tem muitas vezes. Bem, você está precisando ir no médico. Não, não tenho nada. Então, e essa pinta? Não é nada. Mas como não é nada? Você está negando. Está lá a pinta, está todo mundo vê. Né? Quantos homens muitas vezes vão urinar e vai de pouquinho em pouquinho, pouquinho. O que você tem? Não tenho nada. Como não tem nada? Mas não era assim no passado. Não, mas eu não tenho nada. Vai lá ver. Não, não vou, não tenho nada. É a negação, mas você vai ver, ele pode estar com um problema de próstata, só que ele não cuida. Quantas vezes a gente não quer ir no médico, não quer resolver, não quer porque a gente nega. A gente acha que negando, tendo uma autoafirmação ou então uma negação, a gente consegue fugir da realidade. Isso é pensamento positivista. Uma outra dimensão de pensamento positivista ou de otimismo é se me deixa contente é bom. Se não me deixa contente não é bom. O que importa é eu me sentir bem. E isso tem muito presente na vida espiritual da igreja. Eu não vou pelo que a palavra diz. Eu vou por aquilo que eu me sinto. Se eu sinto que essa palavra me bateu, então essa palavra é de Deus, é maravilhoso. Mas isso bate com a realidade? Essa promessa está na palavra de Deus? Não, mas isso para mim bateu no meu coração. Isso me deixa feliz. Será que muitas vezes a gente não tem conduzido a nossa vida olhando para os desejos do nosso coração? E se os desejos são atendidos, está tudo bem. Se não me agrada, então não está bom. Isso é viver de forma positivista, ou otimista, ou negativista. Agora, pastor, então tá bom. Agora, o que é então viver pela fé? Viver pela fé é enxergar a fidelidade de Deus, mesmo quando não há um lado positivo e visível. Ainda que a figueira não floresça. Eu consigo ver e enxergar e viver, mesmo que não haja sinal nenhum de bênção de Deus ou de ação de Deus nas nossas vidas. Fazendo um contraponto a respeito do positivismo e do viver pela fé. Enquanto o positivismo, eu quero controlar a realidade a partir daquilo que eu penso, quem vive pela fé não é escravo de emoções humanas, mas se sustenta na promessa de Deus. Não estou escravo da realidade, da força da minha mente. Não é a força da minha mente ou daquilo que eu penso, da intensidade do que eu quero que vai me levar a algum lugar. Mas é conhecer e aceitar a promessa de Deus. Para isso, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Quem não lê não conhece as palavras de Deus. Quem não lê se deixa levar pela força da mente. Quem vive pela fé não não foge da realidade, mas enfrenta a realidade pela soberania de Deus. Essa é uma diferença muito grande. Quando você está diante de uma situação, ou você nega que não existe, ou você está com aquela autoafirmação. Não, isso aqui vai passar. Eu lembro
Muitas pessoas não se cuidaram da sua saúde e morreram porque não cuidaram da sua saúde. Quantas pessoas foram alertadas de que deveriam parar de fumar, por exemplo, e isso traria problema no pulmão. E a pessoa, mesmo sabendo, continuava. A gente precisa ter o conhecimento da realidade. Se eu fizer, eu vou sofrer as consequências da realidade. Mas mesmo em meio a todas essas dificuldades, eu sei que o Senhor está comigo. O problema não é fugir da realidade, mas enfrentar a realidade confiando na presença de Deus. Me veio à mente o Salmo, que diz que a ovelha passa pelo vale da sombra da morte. Quando eu passo no vale da sombra da morte, a ovelhinha não está passando sozinha, mas ela passa tranquila, porque ela sabe que o seu pastor está conduzindo ela a pastos verdejantes. A ovelhinha positivista, ela fala assim, não está tendo vale da sombra da morte nenhum, é só um pouquinho de falta de luz, mas aqui não tem problema nenhum. A ovelhinha que vive pela fé, eu sei das dificuldades que eu estou passando, mas o meu pastor está do meu lado, por isso eu me sinto segura. Quem vive pela fé se satisfaz na vontade de Deus e não na sua própria vontade. Diferente de quem é positivista ou otimista demais. A vontade dele é que indica as coisas estão bem ou não. Quem vive pela fé não olha para a sua vontade. Ele olha para a palavra de Deus, para a vontade de Deus. Aquele que, vamos dizer assim, vive uma fé positivista, ele fala assim, não preciso ir na igreja porque eu estou me sentindo bem. Uma vez por mês na igreja é suficiente, isso já basta. Eu estou bem, estou tranquilo. Eu sou cristão apesar da frequência, porque frequência não é mais algo importante para a fé. Esse é o pensamento da autoconfiança, né? Dizendo que, eu estou bem mesmo estando longe de Deus. Eu não preciso ler a palavra de Deus, eu não preciso orar. Nada disso eu preciso fazer. Aquele que vive pela fé e fala assim, eu não posso viver longe da minha comunidade. Eu não posso viver sem adorar a Deus. São coisas completamente diferentes. E que Abacuque está dizendo aqui, aquele que vive pela fé, aquele que põe Deus como a sua força, ele passa e supera todos os obstáculos. Abacuque nos ensina a verdadeira fé, que não é um otimismo religioso diante de uma crise, mas uma convicção profunda de que Deus continua sendo bom, mesmo quando tudo parece falhar. Abacuque não aceita apenas a dor, mas é transformado por ela. Quando a gente enfrenta as dificuldades da vida, nós somos amadurecidos. Nós seríamos muito infantis, neófitos, se nunca passássemos por provação nenhuma. Se nunca enfrentássemos tempestades. Eu fico imaginando, Jesus é tão poderoso, onisciente, onipresente. Chegou para os discípulos e pega o barquinho ali, vai indo na frente que eu vou orar lá. Será que Jesus não sabia que vinha uma tempestade? Mas Jesus fez o seguinte, eles vão amadurecer hoje. Eu vou deixar eles irem sozinhos no meio da tempestade. E no meio daquela tempestade, vamos ver como que eles vão se portar? Eu vou estar aqui orando com o Pai. Eu não sei. Não tem lugar nenhum escrito isso. Mas eu estou pensando alto aqui. Eu imagino Jesus lá no alto do monte, na intimidade com o Pai. Talvez Jesus tenha dito assim, Pai, eu falei para os discípulos irem na frente lá, está vindo uma tempestade. Cuida deles. Daqui a pouco eu vou lá. Mas cuida deles, porque eles vão estar cheios de medo por aquela tempestade. Eu fico imaginando, nessa intimidade, Jesus conversando com o Pai. Não está escrito na Bíblia, não. É criatividade minha aqui, é pensamento meu. E aí logo depois, Jesus fala, acho que eles já amadureceram um pouco,
Deixa eu ir lá. Aí Jesus vem andando sobre as águas, estende a mão e faz o mar acalmar. Esse é esse Deus maravilhoso, que diante das nossas lutas, das nossas tribulações, de tudo aquilo que a gente vive, assim como Abacuque viveu, se nós colocarmos a nossa confiança em Jesus Cristo, o Senhor vai estar ao nosso lado. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Feche os olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, nessa noite. Precisamos, Senhor, da ação do teu Espírito Santo em nossas vidas, porque de fato, Senhor, vivemos tempos difíceis. Todos nós somos alcançados, Pai, por crises, problemas, dificuldades. Muitas vezes nossa fé é abalada, nossos relacionamentos são rompidos. Senhor, ficamos como se tivéssemos devastados, Senhor. E o Senhor nos ensina nessa noite que ainda, Pai, que a figueira não floresça, ainda que tudo esteja um caos na nossa vida, o Senhor não vai nos deixar. Planta, Pai, essa certeza no coração de cada um de nós nessa noite. E eu convido a amada igreja a cantar e orar cantando esse louvor. Fique de pé e cante do mais profundo do seu coração. Situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira aumenta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luz
Eu creio